Boa tarde, turminha do JB. Como é que foi essa semana de atividades para vocês? Eu amei ter vocês nas nossas oficinas ao vivo. Tô adorando as entregas que vocês estão fazendo lá na plataforma. Continuem mandando, que é para eu poder organizar os documentos de vocês, combinado? Então, lembra que ontem eu tava lendo a história da abelha e da formiga? Então, vou continuar lendo ela hoje para vocês, para que a gente possa finalizar a nossa atividade e depois seguirmos adiante, certo? Então tá, vou preparar aqui nossa historinha para vocês. Então, relembrando, né, a história falava das formiguinhas Edi e Zeni e de uma colmeia de abelhas, certo? Eles desafiaram, ficaram bravos com as abelhas, destruíram uma laranjeira em flor. Mesmo assim, as abelhas continuaram sendo amigas das formigas. Elas não ficaram com raiva, elas não brigaram. Pelo contrário, no momento em que as formigas precisaram da ajuda, as abelhas foram lá e ajudaram, certo? Então, antes do dia clarear, Edi e Zeni partiram. A distância entre o formigueiro e o roseiral era longa e o caminho perigoso. Camaleões e tamanduás habitavam aquelas regiões. No primeiro dia, tudo transcorreu sem nenhuma novidade que mereça relato. No terceiro dia, ao entardecer, uma forte tempestade caiu sobre a floresta. Os pingos que desciam das folhas pareciam cachoeiras. Edi e Zeni procuraram abrigo. Por fim, encontraram uma cabana abandonada à beira do caminho. As duas estavam famintas e com muito frio. Por sorte, acharam panos secos, restos de açúcar e um pouco de mel. Pela manhã, ao retomar a viagem, Edi atolou os pés no barro, e quanto mais tentava libertá-los, mais afundava. Nervosa, ela começou a chorar. Zeni, para tranquilizar a amiga, dizia: "Calma, tudo vai dar certo." De repente, Zeni começou a chamar: "Socorro! Tem alguém aí? Socorro!" Um pássaro apareceu e do alto perguntou: "O que aconteceu, formiga, para gritar assim?" "A minha amiga está presa. Por favor, nos ajude", implorou. "Esperem, vou buscar ajuda." Dizendo isso, o pássaro desapareceu. Instantes depois, retornou, trazendo consigo outros pássaros. Após muito esforço, eles conseguiram libertar Edi. Solidários com a situação das duas, eles se ofereceram para levá-las até o Lago Azul. De lá, elas atravessariam para outra margem, nas costas de algum gentil jacaré. Na beira do lago, pássaros e formigas se despediram, e um jacaré que ali estava se ofereceu para fazer a travessia. Logo que desembarcaram, Edi e Zeni quase foram pisoteadas por um bando de cervos que fugiam dos caçadores. No sexto dia, as jovens caminhavam tranquilas. De repente, viram muitas formigas correndo, perseguidas por um camaleão que ensinava o filhote a caçar. Edi e Zeni, vendo o perigo, começaram a correr. À tarde, quando o sol começava a esconder-se atrás das montanhas e as folhas das árvores refletiam o dourado do crepúsculo, as duas amigas procuraram um lugar para descansar. Não tardou encontrá-lo. Cansadas, logo adormeceram. Pela manhã, perceberam que estavam em movimento. Tentaram descer, mas desistiram. Dessa forma, viajaram um dia inteiro, sem saber como ou para onde. No fim do dia, entraram em um lugar úmido, pedregoso e muito escuro, tanto que não conseguiram ver o rosto do benfeitor. Com dificuldade, Edi e Zeni desceram, agradeceram e partiram. Lá fora, o sol mais uma vez se despedia da tarde.
As duas amigas caminharam até encontrar um lugar para passarem a noite. Durante a madrugada, um barulho esquisito acordou Zeni. Era uma grande serpente que voltava para o ninho. Sem pensar duas vezes, as duas saíram pé por pé, sem fazer nenhum barulho. No 7º dia, as jovens pararam sob uma grande árvore. Ao olhar para o lado, viram uma criatura de pelos brancos, orelhas grandes e olhos vermelhos cavando a terra. Ao vê-las, a simpática criatura sorrindo disse: "Oh, são vocês! Pensei que não veria mais nenhuma formiga por aqui. Alegro-me que estejam vivas. Como escaparam?" As amigas se olharam. "Escapamos de quê?" perguntou Edi. "Do ataque, ora essa. Que mais poderia ser? O fazendeiro não gostou nada do que vocês e seu bando fizeram. Onde se viu comer todas as folhas do mandiocal?" "Não sabemos de nada. Estamos chegando agora." "Ah, então não foram vocês? Nesse caso, é melhor ir embora depressa, antes que seja tarde demais. O fazendeiro poderá voltar a qualquer momento para ver se sobrou alguma formiga." Dito isso, a alva criatura saiu apressada. Uma das formigas perguntou: "Ei, como é o nome desse lugar?" "Não sei." "Para que lado fica o roseiral?" perguntou Edi. "Para lá," respondeu o coelho, sem olhar para trás. Para lá, é para lado nenhum," cochichou Edi. As duas formigas ficaram temerosas, mas o medo aumentava à medida que caminhavam e encontravam corpos de formigas espalhados por toda parte. Nervosas, começaram a chorar. Enquanto choravam, ouviram uma voz que disse: "Olá, formigas, por que choram?" Ao levantar os olhos, exclamaram: "Você aqui?" "Sim, estamos trabalhando no roseiral. E vocês o que fazem?" "Viemos conhecê-lo," respondeu Edi. "Pode nos ensinar o caminho?" "Se quiserem, posso levá-las até lá." As formigas ficaram muito felizes com o convite da abelha generosa. O trecho foi curto. Logo o perfume das rosas inundou o ar. O roseiral era imenso, a perder de vista. Havia rosas de todas as cores. As formigas ficaram fascinadas com tanta beleza. Uma sensação maravilhosa inundou-lhes a alma. No roseiral, além de abelhas e formigas, também estavam beija-flores, borboletas e outros insetos, todos atraídos pelos perfumes das flores. Os dias transcorriam calmos e sem novidades, enquanto as abelhas colhiam o néctar e armazenavam na bolsa que traziam dentro do corpo. Edi e Zeni realizavam suas pesquisas. Certo dia, ao descerem de uma roseira, as duas jovens encontraram 2 belos formigões. Os olhares se cruzaram e uma atração surgiu entre aquelas 4 criaturas. Os 2 irmãos ficaram encantados pelas belas saúvas de olhos negros. Os corações das 2 jovens também bateram acelerados. A abelha generosa casualmente presenciou um momento mágico em que Afrodite ordena ao Cupido que entre em ação. Formigas e formigões estavam perdidamente apaixonados. Contudo, tal sentimento não impediu que a pesquisa continuasse, agora com mais entusiasmo. As abelhas, por sua vez, transportavam o néctar para a colônia, num vai e vem incansável, cada qual fazendo a sua parte. Enquanto isso, no formigueiro, todos estavam preocupados com Edi e Zeni. No roseiral, as 2 saúvas trabalhavam felizes. Depois de algumas semanas, a pesquisa chegou ao fim. Por essa razão, as formigas e formigões estavam muito tristes. Para amenizar a tristeza, os 4 jovens marcaram um novo encontro no formigueiro onde residiam Edi e Zeni. Assim, entre abraços e lágrimas, o quarteto se despediu. A abelha generosa se ofereceu para levar as 2 formigas de volta para casa. No formigueiro, Edi e Zeni foram recebidas com honras. Em seguida, elas entregaram para a rainha o relatório da pesquisa. Em entrevista concedida aos meios de comunicação, as jovens narraram as aventuras que viveram e o fascínio
que o lugar exercia sobre os visitantes. Em seguida, depois elas falaram sobre os jovens formigões que conheceram. Todos ficaram felizes e ansiosos para conhecê-los. Longe dali, cena semelhante se repetiu. Os pais dos formigões estavam felizes com o retorno dos filhos e com as novidades que trouxeram. Algum tempo depois, os formigões e toda a família partiram para o formigueiro onde moravam Edi e Zeni. Chegando lá, foram recebidos com festas. A rainha do formigueiro e a abelha generosa foram as madrinhas do casamento. A orquestra das abelhas abrilhantou a festa. A recepção foi inesquecível e o banquete delicioso. O cardápio oferecia folhas, sementes, fungos, açúcar, água, além de geleia real e mel, presente das abelhas. Depois do jantar teve um lindo baile. As abelhas apresentaram um sensacional espetáculo Dança no Ar. Formigas e abelhas nunca se divertiram tanto. A festa terminou quando o sol acariciou a terra com os seus raios dourados. E fim. Então, galerinha, gostaram dessa história? Ela era bem longa, né? Porque ela tinha várias histórias, falava de vários bichinhos, de vários assuntos diferentes. O que a prof quer que vocês pensem quando vocês terminarem de ler? Sobre como dentro da natureza até os bichinhos mais pequenos ajudam uns aos outros, fazendo parte do ciclo da vida, como cada um é importante para a gente manter esse equilíbrio. Vocês viram que quando há uma briga entre dois tipos de bichinho, como o das formigas e das abelhas, acontecem coisas ruins, como destruir uma árvore inteira. Como isso aconteceu, o dono da fazenda foi lá e botou veneno para as formigas, e aí elas ficaram sem casa, perderam entes queridos. Então é isso que a prof quer que vocês olhem com carinho para essa história, para ver como tudo dentro da natureza tem uma função. Quando tudo está em equilíbrio, e tudo pode estar em equilíbrio, bichinhos diferentes se ajudam o tempo inteiro. Quando isso tudo acontece, a gente consegue ter um planeta sustentável, um meio de vida sustentável, e assim a gente prolonga a vida de tudo que está ao nosso redor, certo? Então agora, para finalizar essa atividade, ontem vocês fizeram um desenho da parte que mais gostaram da primeira parte da história. Hoje eu quero que vocês, da sua imaginação, criem um roseiral onde todos os tipos de inseto, passarinhos convivem em harmonia. Como a gente falou ali na historinha, tinha borboletas, formigas, beija-flor, abelhas, todos em um único local, tirando proveito de maneira sustentável, sem agredir, sem usar mais do que necessário e proporcionando que os outros animais façam o mesmo uso, certo? Então vamos lá, caprichem no seu roseiral, certo? Vocês vão colocar a data que a prof vai mostrar. Vocês vão pegar a folhinha do caderno de vocês, pegar o seu lápis de escrever e vamos colocar a data, que é dia 17, 1 e o 7... de 4, que é o mês de abril, do ano de 2020. O número 2 e o número 0, o número 2 e o número 0, certo? Coloquem a data, não precisa ser grandona assim. A prof fez assim para que vocês possam visualizar bem. Observem como é o traçado do número, por onde a prof começa a escrever o número, certo? Façam a sua data e no espaço abaixo um roseiral bem colorido, cheio de vida, cheio de insetos, vivendo e colaborando. Continuando a falar sobre os modos de vida sustentáveis, principalmente sobre alimentação sustentável, como colaborar com a natureza e com os seus ciclos,
Você sabe que os indígenas, muitos deles, já não moram mais na floresta e têm contato diário e direto com a natureza, né? Alguns moram nas cidades, por exemplo. Porém, outros ainda assim moram lá na mata, né? De qualquer forma, todos eles têm um respeito muito grande pela natureza, pelos ciclos da vida, sempre preservando o equilíbrio. Então, a Prof vai mostrar para vocês, deixar lá nos recursos, algumas falas do projeto Pindorama que mostram a respeito da alimentação sustentável, do respeito dos momentos de pesca do rio, cuidado com a natureza, no caso da vida e da cultura indígena, certo? Então vocês olhem lá naquele material para complementar os seus estudos. Eu quero que vocês olhem as imagens das alimentações e pensem o que daquilo que vocês costumam comer na sua casa de vocês. Na casa de vocês, tem algum alimento diferente que outras pessoas não costumam comer? Por exemplo, eu gosto muito de quando eu compro cenouras, por exemplo. Eu gosto de comprar cenoura que ela vem com toda a estrutura dela. Vou deixar uma imagem para vocês. Que ela vem com a cenoura em si, as raizinhas e as folhas da cenoura. E a Prof gosta de pegar essas folhinhas, tanto da cenoura quanto da beterraba, desses alimentos que são uma raiz e que tem as folhinhas na parte de cima. Eu gosto de comer essa folhinha na salada refogada ou colocar em sopinhas, em caldos. É uma coisa que não é todo mundo que costuma fazer, então isso é um tipo de... é uma parte de um alimento que eu costumo ter na minha casa, certo? Um exemplo para vocês. Então eu quero que vocês conversem com a sua família, olhem para aquelas imagens e pensem primeiro, o que daqueles alimentos está na vida de vocês? Eu vou dar um exemplo, tá? Eu já vi que tem lá batata doce. Eu adoro batata doce, na minha casa sempre tem. Na casa de vocês, vocês comem batata doce e mandioca? Então, é isso esse exercício que eu quero que vocês façam, combinado? Então vamos olhar lá as imagens, vamos ler com a família as informações que temos, certo? E dando seguimento a essa atividade, a gente vai começar a construir o nosso lapbook da cultura indígena, certo? Então a gente vai pegar, a Prof vai pedir que vocês peguem uma folha do caderno de vocês, peçam para o papai e para a mamãe destacá-la. Quem tiver folha de ofício em casa, pode pegar uma folha de ofício. Não precisa comprar, até porque nós não podemos sair de casa, devemos tomar os devidos cuidados, né? Por isso que a gente tá tendo nossa aulinha em casa. Então é isso, peguem uma folhinha que a Prof vai dar as instruções, tá bom? Então, eu já peguei a minha folha e a gente vai fazer 2 dobras nela, tá? Vamos fazer uma dobradura para construir o nosso lapbook. Primeiro a gente vai dobrar, vai passar um pouco do meio. Já vou mostrar para vocês. Estão vendo, ó? Ela ficou com esse espaço aqui. E agora a gente vai dobrar por cima essa parte aqui. Certo? Estão vendo como ficou? Porque aí a gente vai poder abrir e aqui vai ser o lugar onde a gente vai colocar as nossas construções. Certo? Então, agora a gente vai pegar nessa partezinha aqui que tá dobrada e vamos colocar o nosso nome, cada um colocando seu nomezinho, tá bom? Então, já coloquei meu nome, ó, Prof. Dani, assim que eu quero que vocês coloquem, certo? Então, hoje a gente vai fazer a estrutura do nosso lapbook, aqui dentro a gente vai, ao longo da semana nós vamos produzir mais atividades para colocar aqui dentro. E hoje a gente vai fazer, além de colocar o nome, nós vamos estampar a nossa capa. Mas não vai ser uma estampa qualquer, vai ser uma estampa de um grafismo da cultura indígena. A Prof escolheu para vocês um grafismo que é um grafismo da tribo Tupi-Guarani, um símbolo da tribo Tupi-Guarani, que se chama Iparacorá. E ele significa acolhimento, tá? Eles são baseados na pele das cobras e costumam apresentar formas de quadrado e losango, que são mais ou menos parecidas as duas formas, certo? E esses símbolos significam acolhimento, ou seja, que as suas casas estarão sempre disponíveis para acolher quem precisar e os parentes que vêm de longe, certo? Então, como a nossa escola representa acolhimento, né, e as nossas famílias
acolhem a escola também nesse momento de estar proporcionando os momentos de aprendizagem com vocês, porque de nada adiantaria a prof estar aqui fazendo essa videoaula para vocês se a família não estivesse acolhendo a prof dentro da casa de vocês para poder dar esse apoio e para a gente continuar nessa aprendizagem. Então vamos fazer o nosso lapbook com o símbolo do acolhimento, certo? Vou colocar nossa musiquinha para tocar de novo, porque ela parou. Vamos começar. Então, a prof vai fazer primeiro aqui na lousa mágica e depois eu vou fazer no meu lapbook e mostro pra vocês, tá? Como é que a gente começa? Nós vamos fazer um zigue-zague, tá? Se quiser usar régua, pode usar, mas o ideal é a gente fazer a mão livre, tá? Nossa produção, do nosso jeitinho. Certo? E agora para baixo para fechar. Certo? E aí, a gente vai fazer isso várias vezes na nossa folha, até ela ficar toda preenchida. E dentro a gente vai fazer a mesma figura, só que menorzinho. Tá? Da prof não tá ficando bem retinho porque ela tá fazendo na lousa mágica e é bem difícil. A prof vai pedir assim, que a gente pinte todas as partes do centro com uma cor e todas as partes de fora aqui com outra cor. Vou escolher o vermelho para pôr no meio, tá? Toda a folha de vermelho e a parte de fora com verde. Vamos combinar de usar essas cores, vermelho e verde. Quem quiser colocar o verde dentro e o vermelho por fora, não tem problema. Façam como vocês quiserem, mas com essas duas cores, combinado? Vocês estão vendo? Assim que vai ficar mais ou menos a nossa folha, tá? E aí a gente vai pintar com verde e vermelho. Pode fazer dos dois lados da folha, combinado? Então é isso. Hoje nós fizemos a estrutura do nosso lapbook e fizemos a estampa da capa dele, certo? Um bom trabalho. A prof espera vocês na nossa live. Tem uma mega surpresa hoje. Venham com roupa de esporte ou ginástica preparados, que hoje a nossa aula vai ser especial, incrível. Vocês não perdem por esperar, tá bom? Abraços e beijinhos cheios de saudade.